E então vamos começando devagar, para dar tempo ainda de quem está se ajeitando a entrar, para a gente falar sobre multitarefa, né? Então vamos lá, vamos começar com as pessoas que já entraram aí. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, vocês são pessoas multitarefa? Vocês se acham pessoas que são multitarefa? Vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo? Como que isso aí, como é para vocês? O som tá ok? Tudo bem aí, pessoal do Instagram? O som tá ok? Pessoal lá do Facebook, da MK Performance, o som também tá bom para vocês aí? Joia. Olha que legal, a Fátima já tá dizendo sim. Sim o que, Fátima? Sim que o som tá bom ou sim que você é uma pessoa multitarefa? Arnaldo, sim. Sim o que também? O som tá bom ou que você também é uma pessoa multitarefa? O que vocês são? Demais. Você é multitarefa demais, Fátima, é isso? Você é uma pessoa que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Frequentemente você faz muitas coisas ao mesmo tempo? É isso que você está querendo dizer? Deixa eu não me perder de ler os comentários. Arnaldo, sim para as duas coisas, que bom. Então que bom que o som tá ótimo aí para você. E que bom também saber que você está dizendo que você se considera uma pessoa multitarefa. Isso é bem legal. Eu já suspeitava, mas enfim. Vamos ver aqui quem mais. A Fabiana respondeu lá, mulheres são sempre multitarefas. Isso é verdade, Fabiana. Vocês, mulheres, vocês têm uma boa capacidade para conseguir gerenciar coisas ao mesmo tempo. Uma capacidade melhor, uma facilidade maior do que os homens. Mas isso é bem legal. Que bom que você respondeu. E você, então, se você se considera, dentre as mulheres, você se considera uma mulher que é mais multitarefa ainda? Que consegue fazer mais coisas do que a maior parte das outras mulheres? O que você acha? Aí. Fazer uma outra pergunta também para vocês. Vocês conhecem pessoas que sejam multitarefas? De repente você não é uma pessoa tão multitarefa assim. Pelo menos essa não é a sua predileção, não é como você gostaria de ser ou como você gostaria de agir. Às vezes na vida a gente tem situações onde a gente tem que cuidar de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tudo bem. Mas de repente isso não é a sua opção, né? Na sua preferência, você prefere fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo ou você prefere fazer uma coisa de cada vez? E se você é do tipo de pessoa que prefere fazer uma coisa de cada vez, você conhece pessoas que façam coisas ao mesmo tempo? Eu conheço uma pessoa, né, que me confessou que ela só consegue ler um livro se ela estiver lendo 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Como que funciona isso? Essa pessoa pega um livro, ela começa a ler um livro, aí dali a pouco, né, depois de um tempo, ela precisa deixar esse livro, pegar um outro livro, começar a ler aquele livro, para ela continuar lendo os 2 livros, porque senão ela se dispersa e ela não consegue ler um livro de cada vez. Ela tem que ler os 2 ao mesmo tempo. Eu achei muito interessante, eu falei, nossa, como que não mistura as histórias? Aí a pessoa depois me disse, não, às vezes até mistura um pouco as histórias, tem que voltar algumas páginas, ler alguns trechos novamente, porque dá uma misturada, mas é o meu jeito de fazer, é como eu gosto, né, de fazer isso. Ah, que legal, a Fátima está dizendo lá que conhece várias pessoas que são multitarefa, é isso? Você se considera uma pessoa muito multitarefa? Legal, joia. Bom saber. Olha só, o Arnaldo, profissionalmente, eu particularmente faço isso. Ou seja, profissionalmente você está me dizendo que quando você está na sua atividade profissional, é quando você é mais multitarefa ainda. É isso. Quando você faz mais coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso deve ser bastante comum para as pessoas hoje em atividades profissionais, né? A gente já vai entrar também numa parte que eu explico aí nesse vídeo, que é bastante comum hoje em dia essa postura profissional de que você tem que conseguir administrar várias coisas ao mesmo tempo. Isso é incentivado, né, hoje em dia como um profissional. Bom, se vocês conhecem pessoas
que são multitarefas. Se vocês são multitarefa, eu já perguntei. Agora uma outra pergunta que eu gostaria de saber. Vocês gostam de serem multitarefas? É um jeito que vocês gostam de ser? É uma forma, um estilo de vida, um estilo de trabalho que vocês gostam de ter, de adotar? Ou vocês só são multitarefa quando vocês precisam ser? De repente, naquele momento do seu trabalho ou da sua vida pessoal, você não precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo e você prefere fazer uma coisa de cada vez. Como que vocês são aí? Eu vou compartilhar com vocês. Eu adoro fazer coisas ao mesmo tempo. Mas, eu já vou dar um spoiler desse nosso vídeo de hoje, mas a gente vai ver porque fazer muitas coisas ao mesmo tempo precisa selecionar o que você está fazendo e você precisa ter uma boa organização de como você é, de como você funciona, para você fazer bem várias coisas ao mesmo tempo. Ou então, simplesmente manter algumas coisas, fazer algumas coisas, sendo que o foco é outro. Eu já explico mais detalhes do que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite. Boa noite, Clarinha. Deixa eu ver. Edi, boa noite. Vamos lá. A Fátima está lá dizendo, ela prefere fazer várias coisas. Joia, Fátima. Eu também conheço muita gente que prefere fazer várias coisas e que nem eu disse para vocês, eu sou uma pessoa que prefere fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Não tudo, mas eu gosto de fazer algumas coisas juntos. Mas a gente vai discutir um pouco o que é esse fazer junto, né? O Arnaldo lá dizendo, sim, e tenho de ler vários artigos de assuntos diferentes. Arnaldo, teu caso é um pouco parecido com o dessa pessoa que eu mencionei, que para ela conseguir ler um livro, ela tem que ler pelo menos 2 ao mesmo tempo? E aí no teu caso você tem que ler alguns artigos ao mesmo tempo, é isso? Eu não consigo fazer uma única coisa, tenho de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Legal. Eu tenho essa mesma necessidade. Eu me sinto produtivo. Isso também a gente vai conversar o porquê que a gente se sente produtivo quando eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Mas eu aprendi a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo com um determinado critério. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês na live. Olá, Karina, boa noite. Seja bem-vinda aqui também na nossa live. Então vamos lá, o que mais? Perguntei então se vocês gostam ou se vocês precisam ser multitarefa, né? Vocês sabiam que essa postura, né, é uma habilidade, essa postura de você conseguir administrar várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue, de repente, ali abrir o seu e-mail, ao mesmo tempo que você está numa reunião, ao mesmo tempo que você também está tomando notas do que está sendo falado na reunião, você consegue checar o seu laptop ou o seu celular para você ficar de olho na sua caixa de entrada de e-mails. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que gostam de serem assim, e essa é uma habilidade que é super valorizada por headhunters, para quando eles vão atrás de caçar talentos, né, caçar pessoas para serem alocadas em posições, principalmente posições de gestão, onde pessoas têm que administrar ou processos ou outras pessoas. Então essa é uma das habilidades que eles olham, é a capacidade que a pessoa tem de conseguir administrar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Isso é bastante valorizada por eles. Elisângela, olá, boa noite. Faz tempo que eu não te vejo, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem mais? Então, como eu disse, isso é o Arnaldo lá está dizendo, o Arnaldo ele é contador, ele está dizendo que tem que ler vários artigos sobre ICMS, IPI, PIS, COFINS, E-Social, todos os assuntos sobre a contabilidade, né, sobre o trabalho dele e tudo mais. Legal. Boa noite, Karine. Tudo bem? Olá. Olá, mãe, boa noite. Minha mãe entrou aí no Facebook também. Vamos lá, então, continuando aqui com o que eu estava falando. Essa habilidade de você ser multitarefa é uma habilidade que ela é valorizada, né, pelos headhunters, principalmente quando eles estão procurando executivos para ocuparem, né, posições aí de cargos de gestão, né, de administração.
E o que acontece é que isso é uma tendência que se acentuou ainda mais a partir dos anos 90 aqui no Brasil, quando você teve um pouco da reformulação dos processos de gestão e você teve um pouco da descentralização desses processos de gestão e você teve eles espalhados mais em departamentos, em projetos, em grupos, em equipes, né? E aí, então, por causa dessa reformulação, você teve um incentivo para aquelas pessoas que conseguissem manter um determinado controle e atenção sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isso também foi fortemente impulsionado também a partir dos anos 90 por causa da tecnologia. A tecnologia tornou tudo mais dinâmico, mais rápido. Então isso também favoreceu demais, impulsionou demais com que a gente consiga, numa reunião, manter um computador ligado com um navegador aberto na sua página de e-mails, ao mesmo tempo que você está com um outro aplicativo aberto tomando notas do que está sendo falado na reunião e tem que estar ouvindo, né, o que está sendo dito lá. Então, de novo, isso foi uma coisa que se tornou bastante comum, né? Então, hoje nós vivemos uma época em que se fala em multitarefas, onde se valoriza multidisciplinas, que é aquela coisa de você ter muitos conhecimentos, você saber de tudo um pouco, onde você tem multiversões, onde você aceita que determinados processos tenham diferentes versões e de repente você tem que conhecer um pouco de todas elas. Então, quer dizer, nós estamos cada vez mais caminhando para uma multirealidade, um multi-universo, multitarefas. Então, assim, são bastante estímulos que dos anos 90 para cá cresceu, né, pra gente. E quem nasceu muito antes dos anos 90 acabou tendo a sua infância numa época em que não era tão necessário ser multitarefa. Mas hoje, as crianças que nascem hoje, as crianças, os chamados millennials, que são aquelas crianças que nasceram a partir dos anos 2000, eles são acostumados a essa coisa de muitos estímulos o tempo inteiro, né? Então, assim, essa expansão tecnológica levou a gente criou duas realidades, né? A realidade física, onde a gente está presente fisicamente, e a realidade virtual, onde a gente está, o mundo digital, né? E a gente tem que conseguir administrar, de repente, duas vidas. Aquela que a gente tem nesse mundo físico, concreto, e a vida que a gente, de repente, tem aí nas redes sociais, que também são outro tipo de aplicativo, de avanço tecnológico que fez com que a gente se tornasse ainda mais multitarefa, né? Olá, Paty, tudo bom? Faz tempo que eu não falo contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui na nossa live. Paty, eu nem vou perguntar porque eu já sei, eu já te conheço, eu sei que você é extremamente multitarefa. É o seu jeito, é como você gosta de ser. Isso é bem legal. Vamos lá, pessoal. Agora, Kátia, boa noite, tudo bom? Agora, bom, já que a gente já falou um pouco sobre ser multitarefa e é bastante comum essa atitude de ser multitarefa, e isso é bastante valorizado nos profissionais hoje em dia, é quase que um pré-requisito para você ser um gestor hoje em dia. Eu queria perguntar, então, para vocês, qual é a sua maior distração no seu dia a dia? O que você acha que mais tira a tua atenção do que você estiver fazendo? O que quer que você esteja fazendo no seu dia a dia, o que é que mais te tira a atenção? O que é aquilo que mais fácil te tira ali do que você está concentrado fazendo? A Patrícia está rindo lá porque eu já sabia que ela é multitarefa, extremamente multitarefa. Então, o que vocês... A Débora respondeu lá. Na maioria das vezes... Boa noite, Débora, em primeiro lugar. Na maioria das vezes eu preciso. Nem sempre gosto. Ótimo. Porém, às vezes eu me divirto, relaxo. Por exemplo, cozinhar, ouvir música, cantar e me arriscar a dar uns passos. Uau! Você dá uns passos enquanto você cozinha ou enquanto você canta? Eu imagino que enquanto você ouça música, você sim, arrisque dar uns passos, mas será que enquanto você cozinha? Bacana. Isso é um exemplo de multitarefa. Aliás, isso é um exemplo de multitarefa que mais pra frente eu vou explicar para vocês que é multitarefa, mas ao mesmo tempo não é um tipo prejudicial de multitarefa. Mas isso é bem legal, muito bom isso daí que você compartilhou.
Kátia, boa noite, seja bem-vinda também aqui. Boa noite, Kátia. Então, muito bom a tua contribuição, viu, Débora? A Patrícia lá está dizendo tarefas burocráticas. Paty, você é multitarefa para tarefas burocráticas, é isso? Me dá um exemplo do que são tarefas burocráticas para você. Então, legal, a gente está falando, então, disso daí, de multitarefa, que é uma postura, uma habilidade hoje valorizada, comum, né, nos dias de hoje, impulsionada pela mudança nos processos de gestão, né, de organizações a partir dos anos 90 e também fortemente impulsionada pelo avanço da tecnologia, que hoje faz com que a gente tenha praticamente duas vidas, né, a vida física e a vida digital, né, online. Bom, e o que acontece? Que a tecnologia ela transformou os nossos celulares, que até então, né, só serviam para fazer ligação telefônica, ela transformou os nossos celulares nesse canivete suíço em que você consegue marcar, de repente, uma viagem através do seu telefone, você consegue agendar uma viagem, notificar as outras pessoas desse agendamento e ainda você consegue com o seu próprio celular, sei lá, baixar um aplicativo para você afinar uma guitarra. O celular faz tantas coisas hoje em dia, tira foto também. Então, quer dizer, o próprio celular, na minha opinião, ele é uma fonte de distração, porque tem muita coisa que só num pequeno aparelho você consegue fazer. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos que às vezes eu sento para almoçar com eles e a pessoa coloca o celular do lado do prato, né? E a pessoa vai conversando comigo, ao mesmo tempo ela vai olhando ali para o celular e ela vai conseguindo administrar a conversa que ela está tendo comigo e ela também vai de vez em quando respondendo a uma outra mensagem no WhatsApp que aparece ali para ela ou alguma coisa. Não necessariamente a pessoa está trabalhando, mas de repente, por hábito, ela já faz isso até para outras atividades dela. Deixa eu ver ali o que o Arnaldo respondeu. O que mais me faz perder o foco e me deixa extremamente irritado é muita falação. Quando você está num ambiente muito barulhento, Arnaldo, com muita gente falando, é o que te faz perder o foco com frequência, é isso? Legal. A Débora respondeu sim, junto tudo. Cozinho, tomo um vinho, ouço uma música que eu gosto e quando estou livre dos cabos das panelas ou talheres, danço na cozinha. Aí é maravilhoso, sensacional. Sensacional. Pelo menos você transforma a sua atividade de cozinhar numa coisa muito prazerosa para você mesma. Isso é legal, isso é bacana. Parabéns, Débora, muito legal. Deixa eu ver lá, a Paty respondeu. Se eu estou criando ou trabalhando em coisas manuais e tenho que pagar contas ou ligar para agendar uma consulta médica, enquanto não tiro da frente os problemas burocráticos, não tenho foco para as atividades criativas. Paty, isso que você está falando é muito bacana, é muito legal, porque tem a ver com o que eu vou explicar logo em seguida aqui na live, que é isso que você quis dizer, atividades criativas. Toda vez que a gente precisa raciocinar, toda vez que a gente precisa se concentrar para alguma coisa, a gente não consegue ser multitarefa. Então, assim, isso é bacana porque a Débora comentou conosco que ela gosta de cozinhar, ao mesmo tempo que ela ouve música, toma um vinho e de vez em quando dança. Isso é legal, não deixa de ser uma multitarefa também, mas aqui não é o caso de uma multitarefa prejudicial. Agora, quando você, no teu caso, Patrícia, você tem que sentar, criar alguma coisa, pensar em alguma coisa criativa e ao mesmo tempo você tem que executar outra coisa que exige raciocínio, isso é uma atividade multitarefa e eu vou explicar para vocês que isso é prejudicial, embora seja valorizado hoje em dia, né? Elisângela está dizendo que está gostando da live. Muito obrigado, Elisângela. Que joia. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu continuar então aqui com vocês. Bom, então que nem eu dei o exemplo para vocês, é super comum, tá? Eu tenho amigos que eu estou almoçando. Eu não gosto muito de fazer isso. Quando eu almoço, eu gosto de colocar o meu celular longe de mim, principalmente se eu estou almoçando com alguém, né?
Se eu estou sentando com alguém para almoçar, então aí eu já gosto mais de colocar o celular de lado. Mas isso sou eu. Eu sempre coloco meu celular de lado, por exemplo, quando eu chego na casa de alguém, ou quando eu estou conversando com alguém, eu normalmente coloco meu celular de lado. Quando eu estou trabalhando, sem dúvida nenhuma, eu coloco meu celular de lado. Porque quando eu estou trabalhando, seja em atendimento, eu tenho que estar extremamente focado ali naquela atividade que eu estou fazendo, seja dando aula, não dá para ficar olhando o celular e tentar dar aula, porque eu vou acabar perdendo a minha linha de raciocínio, vou acabar respondendo no celular aquilo que eu estou dizendo para os meus alunos e vou acabar dizendo para os meus alunos aquilo que eu estou lendo no celular. Não vai dar certo. E em palestra também é a mesma coisa. Quando você vai dar uma palestra, quando você vai dar cursos ou treinamentos, você tem que realmente ficar bastante focado para poder fazer aquilo, porque são muitas informações que você tem do teu público, da tua plateia, que você tem que prestar atenção e que ali você tem que perceber como eles estão recebendo a tua informação. Então já estou dizendo que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, porém, quando eu estou atendendo, quando eu estou dando aula, quando eu estou dando curso, quando eu estou dando treinamento, eu me foco extremamente naquilo. E eu esqueço da hora, tanto que meus alunos às vezes olham para mim assim e falam: professor, o senhor não vai dar um intervalo, né? Vamos direto hoje até as 2 da manhã, como é que vai ser hoje? Porque eu realmente me empolgo, entro no que a gente chama de um estado de flow, que é um estado de atenção concentrada. E nos atendimentos, seja com coach ou seja com mentoria, isso é um estado que eu desejo e provoco, esse estado de atenção concentrada, tanto para mim quanto para o meu cliente, para o meu coach. Né? Mas então, repetindo de novo, como atividade que não seja profissional, eu gosto de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente está falando aqui que, na verdade, isso acontece por causa da evolução tecnológica, mas a culpa não é só da evolução tecnológica. Também existe uma parcela de culpa no nosso cérebro. Por quê? O que acontece? Ser multitarefa dá uma sensação de ser produtivo. E quando a gente tem a sensação de que a gente é produtivo, quando a gente tem a sensação de que a gente realiza uma coisa e finaliza, realiza outra coisa e finaliza, o nosso cérebro se sente bem por causa disso. A gente tem a liberação de serotonina, né, que é o hormônio do prazer, e a gente acaba se sentindo bem. Então, quando você faz pequenas coisas ao mesmo tempo, você tem essa sensação de que você está realizando muito. Não necessariamente você está. Mas o seu cérebro tem essa sensação e libera serotonina. Então, existe uma propensão também nossa fisiológica para a gente querer fazer mais de uma coisa por causa da recompensa que a gente tem, da satisfação de fazer algo, de se sentir produtivo, né? Deixa eu dar uma olhada ali nos comentários. A Débora disse: concordo, o celular às vezes toma o lugar do outro, né? Acho que falando do exemplo de quando você está conversando com uma pessoa e ao mesmo tempo está olhando o celular. Você deve deixar de estar somente com o acompanhante. Você deve preferir, né? Entendi que deve preferir estar mais com a pessoa com quem você está ali ao vivo do que no celular. Claro, né, que todos nós sabemos que, de repente, às vezes, sob trabalho, às vezes a gente está numa situação de uma urgência profissional onde você tem que atender telefone, ou tem que estar conectado o tempo inteiro. É normal, mas é preferível, né? Vamos dizer assim, que é pelo menos mais educado, que você consiga, naquele momento em que você está, vamos supor, almoçando com alguém, que você dedique o seu tempo e a sua atenção para aquela pessoa. Boa noite, Sheila. Joia. Boa noite, Gabi. Quanto tempo? Boa noite, Marcos. Marcos, acabei de falar de aulas onde... Marcos também já foi meu aluno de pós-graduação. Já sabe bastante bem que quando eu fico concentrado numa aula, eu esqueço do horário. Bom, o que eu quero continuar a dizer para vocês? Então a gente já explicou que existe um incentivo da tecnologia e uma tendência para a gente se manter conectado, né? Com tudo, com esse monte de estímulos que a gente tem, mas também existe uma propensão fisiológica do nosso cérebro de quanto mais sensação ele tem de que ele está produzindo, que ele está fazendo, a gente se sente melhor com isso. Agora eu vou trazer para vocês aqui duas curiosidades. Um estudo que surgiu na Universidade de Stanford em 2011
mostrou que uma pessoa, quando ela é excessivamente bombardeada por informações, ela tem dificuldade em manter a atenção, ela tem prejudicado a sua memória de longo prazo, ela tem maior dificuldade entre alternar entre assuntos diferentes, ela sai de um assunto até ela se inteirar com o próximo assunto, ela tem uma dificuldade maior, e ela também tem um prejuízo da sua criatividade. Aí, Patrícia, quando você falou que quando você está criando, se você não tirar determinadas tarefas da sua cabeça, né, da sua anotação mental, isso te impede no processo de criação, faz todo sentido, e isso foi o que pesquisadores da Universidade de Stanford chegaram à conclusão. Se você é multitarefa, ou se pelo menos você está tentando no seu cérebro manter ali sob o seu raciocínio mais de uma atenção, você acaba prejudicando também a sua criatividade. Um outro estudo da Universidade de Londres de 2014, ele também apontou que pessoas que são multitarefa ou que exercem tarefas, né, que exercem muitas tarefas ao mesmo tempo, elas têm uma redução no seu índice de QI. Então, assim, elas têm uma capacidade de raciocínio e quando elas começam a fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, essa capacidade de raciocínio cai. Né? E aí, então, essas pessoas ficam com uma capacidade de raciocínio semelhante a como se elas tivessem não dormido uma noite, né? Ou então eles também dão um outro exemplo ali no artigo que é semelhante à capacidade de concentração daquelas pessoas que acabaram de fumar um baseado. Então, você fumou um baseado, você perde a sua capacidade de concentração, tanto quanto, de acordo com esse estudo de 2014, tanto quanto se você estiver fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Bom, e os estudos mais recentes, de 2014 para cá, apontam que você tem uma queda na sua produtividade, principalmente na qualidade da sua produtividade, em até 40% quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tá? Então isso aqui são todos dados de estudos que eu trago aqui para vocês. Quem interessar as referências, só me procurar depois aqui em box, que eu passo as referências desses estudos. Mas então esses estudos apontam que realmente ser multitarefa prejudica sua memória, prejudica sua criatividade, prejudica a sua capacidade de se concentrar, prejudica a sua quantidade de QI que você consegue entregar para uma determinada tarefa. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Boa noite, Diego. Deixa eu ver aqui. A Patrícia disse, consigo ser multitarefa em criação manual. Excelente. Mas quando tenho de pensar, preciso fazer somente uma coisa. Joia. Então, Patrícia, é exatamente sobre isso agora que a gente vai falar. Pensem comigo. A explicação toda desses estudos, do porquê que a gente perde a capacidade de raciocínio, é a seguinte. Vamos supor, quando você vai ler um texto, para você ler um texto, para você entender a mensagem daquele texto, você precisa interpretar esse texto. E para a gente poder interpretar um texto, a gente usa principalmente o nosso córtex pré-frontal para poder raciocinar e interpretar esse texto. E isso requer de nós atenção, foco para aquilo. E isso significa que você tem que neutralizar os seus outros pensamentos e os outros estímulos. Então o seu cérebro, nesse ponto, principalmente para poder interpretar uma informação, raciocinar, ele é seletivo. Ele acaba focando numa determinada trilha neural, que é aquela que vai te fazer entender o que você está fazendo, e ele acaba abstraindo das outras. Ele neutraliza as outras. Então, quando você se coloca em atividades que alternam a tua atenção, então você está fazendo uma coisa ao mesmo tempo que está fazendo outra, só que são ambas coisas que demandam a sua atenção. Você precisa prestar bastante atenção naquilo e prestar bastante atenção naquilo. Isso te cansa. Por quê? Porque isso faz com que o seu cérebro primeiro tente se conectar com aquilo que você está fazendo e depois, logo em seguida, ele tem que se desconectar daquilo e se conectar com uma outra coisa e entender o que ele está fazendo. Cada vez que seu cérebro faz isso, ele tem que começar do zero. Ele tem que se conectar, ele tem que se contextualizar com aquilo que você está fazendo. Cada vez que você faz isso, ele começa do zero. Ele não começa da onde ele parou. Ele sempre vai para
para um foco, ele faz um resumo daquilo e ele começa de novo aquele raciocínio, tá? Então, toda vez que você fica alternando entre tarefas, você acaba exigindo do seu cérebro bastante. Isso cansa, isso consome demais a glicose, que é o principal combustível do nosso cérebro. E quando eu quero dizer que consome a glicose, não significa, nossa, que legal, então eu vou fazer bastante isso porque eu vou perder peso. Você não está perdendo a glicose, você está perdendo a glicose do seu sangue. Né? E aí isso vai fazer com que você se sinta mais cansado, mais exaurido. E é claro, a performance do seu cérebro vai caindo, conforme você vai ficando com menos glicose. Então, assim, isso desperdiça o seu tempo também. Por quê? Porque tem alguns outros estudos que apontam que você leva cerca de 11 minutos até 1 hora para você atingir um estado de concentração profundo. Então, dependendo da atividade que você está fazendo, se você ficar sendo interrompido, ou se você se interromper o tempo inteiro por uma atividade que exige muito a sua concentração, seu cérebro nunca vai conseguir atingir aquele estado de concentração profunda que aquela atividade exige ou precisa que você ofereça. Mas ele sempre vai ficar tentando. Você está sempre forçando o seu cérebro para isso. E isso cansa. E bom, para piorar, essa situação ela é uma situação estressante. E o que acaba acontecendo? Ela libera cortisol. E cortisol é o hormônio associado ao estresse. E você tem todos os sintomas de quem está numa situação de perigo. Porque lembrando que o cortisol é um hormônio que também é liberado pelo nosso corpo para entrar em estado de alerta. Então, na verdade, essa sua atividade ou essa sua postura de ficar alternando a sua atenção entre coisas estressa seu cérebro ao ponto de ele liberar também cortisol no seu organismo e você entra num estado de alerta. Mas esse estado de alerta não é um estado de alerta no sentido de concentração. É um estado de alerta no sentido pronto para fugir e para correr. Atento a várias coisas, mas não concentrado em nada em particular. Tudo bem? Tá fazendo sentido o que eu estou explicando aqui para vocês? A frustração disso é que você sente que você está se dedicando energia e recursos para várias coisas, mas a qualidade dos seus resultados é muito baixa. Então você se sente incompetente. Você olha para um resultado e você, de repente, sabe que você conseguiria oferecer melhor. E de repente você se frustra com o próprio resultado que você está entregando, porque você fala, poxa, eu podia fazer melhor, mas fazer aquilo junto com tantas outras coisas tem um preço. Tudo bem? Dani, olá Dani, boa noite. Deixa eu ver aqui lá um pouco. Arnaldo, acredito que seja isso mesmo. No final acabamos nos sentindo cansados. Sim, toda atividade cerebral que exige muito, né, da sua capacidade cognitiva é extenuante. Chega uma hora que ela acaba esgotando seus recursos. E o que é interessante é que se você permanecer o dia inteiro nesse estado de alerta, isso não só é extenuante mentalmente, mas também é extenuante fisicamente, por causa do cortisol que eu disse que acaba sendo liberado também no seu organismo. Por quê? Porque aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua pressão sanguínea. Então, na verdade, o seu corpo está sob um estresse, um estado de alerta que ele não precisaria estar. Então, isso também te consome fisicamente, não apenas psicologicamente. Então, assim, isso é comprovado por pesquisas. E então, o problema todo, e agora a gente vai chegar onde a Patrícia já adiantou e onde também tem a ver com o que a Débora comentou, que é o seguinte, o problema, para simplificar, o problema está na atenção, está na alternância de atenção, quando você tenta alternar a atenção entre tarefas. Esse é o problema, tá? Por isso que é possível, sim, você ser multitarefa ou você fazer duas coisas ao mesmo tempo, desde que uma delas não exija a sua atenção concentrada. Você não precisa ficar se concentrando para executar aquilo. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo e eu resolvo ouvir um podcast educacional, eu faço muito isso, eu gosto muito de fazer isso. Né? Eu gosto de fazer uma atividade física, dirigir,
pedalar, de repente ir para academia, treinar também, mas nos fones de ouvido, às vezes eu estou ouvindo música, às vezes não, às vezes eu estou ouvindo uma palestra, às vezes eu estou ouvindo um vídeo, né? Eu estou ouvindo um podcast, eu estou ouvindo notícias. Então, assim, o que acontece? A minha atenção está porque eu estou ouvindo, mas o meu corpo, ele está numa atividade de execução que é automática. Então, a minha atenção não está naquilo que eu estou executando. É claro, tenho amigos aí que vão olhar para esse vídeo e vão dizer: pô, Kiko, você vai treinar na academia e você se distrai ao invés de você se concentrar nos seus exercícios físicos. Tá errado, você devia estar concentrado ali na execução dos seus exercícios, etc. Eu concordo com vocês, mas eu gosto, na maior parte das vezes, de treinar e pensar em vários assuntos diferentes enquanto eu treino, tá? E eu já faço isso há algum tempo, já não é de hoje, não é de agora que eu comecei a fazer. Então também tem uma outra coisa para ser levada em consideração. Quando você se habitua a fazer duas tarefas ao mesmo tempo, então você começa realmente a treinar o seu cérebro para aquilo. E aí uma delas fica no automático. Então, por exemplo, Débora, que nem você estava me falando, você gosta de cozinhar e de repente dançar, né, ao mesmo tempo que você ouve música. Provavelmente você, quando está concentrada cozinhando, o seu corpo está dançando no automático. Você não está pensando no que passo, que movimento que você está fazendo. Você está pensando em como você está cozinhando. Paty, agora no seu exemplo que você deu, quando você está com uma atividade manual, você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então você consegue raciocinar, pensar sobre alguma coisa quando você está fazendo alguma atividade manual, porque aquela sua atividade manual já está num processo automático no seu cérebro. É claro, quando a gente vai fazer uma atividade nova, né? Então, vou dar um exemplo. Se você vai aprender a trocar um instrumento, você precisa se concentrar para aquilo. E aí, então, vai ser difícil que você consiga atenção para outras coisas. Eu me lembro várias vezes, em vários exemplos, em aulas de dança, que era muito interessante, porque quando você ensinava, às vezes, um passo simples para quem já sabe, né? Professores ou dançarinos. Quando você faz um passo que já está automático para você, você está falando, ensinando, dando aula, prestando atenção ao mesmo tempo em toda a sala, enquanto seu aluno está ali na sua frente, suando para tentar fazer um movimento que é simples. Fisiologicamente, biomecanicamente falando, ele é simples e ele vai conseguir fazer. Mas como aquilo é novo para ele está extremamente concentrado ali. Aí você chega para ele e fala: você não está ouvindo a música. Ele vira para você e fala: claro que eu não estou ouvindo a música. Eu estou tentando fazer esse movimento que para mim é super difícil. Então esse é um exemplo. A atenção, ela está focada para uma atividade nova. A partir do momento que você já assimila aquele movimento, entra no estado automático e aí você consegue pensar em outras coisas. Tudo bem? Então, por exemplo, exemplos de atividades onde você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você consegue ser multitarefa, lembrando que a sua atenção, o seu foco, sempre vai ficar para uma delas. Não é saudável ficar para as duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode ouvir um podcast enquanto você faz seu trajeto para o trabalho. Você pode praticar uma apresentação, repassar, né, uma apresentação que você vai fazer enquanto você está correndo na esteira, por exemplo. Você pode também ter um brainstorming, né? Você pode pensar em ter ideias criativas quando você está lavando a louça. Uma curiosidade minha, eu adoro lavar louça. Quer dizer, eu adoro, né? Das atividades domésticas, é uma das atividades que eu menos me importo em fazer, porque na hora em que eu estou lavando a louça, aquilo para mim é automático, e enquanto eu estou lá distraído com a água e tudo mais, eu estou pensando em outras coisas. Então é uma atividade para mim que eu já transformei, né, numa maneira terapêutica de fazer. Então, assim, é possível sim você ser multitarefa. De novo, voltando aqui, a principal informação dessa live que tem que ficar na cabeça de vocês, de qualquer outras pessoas, é toda atividade sua que exige atenção, que exige concentração, você tem que colocar suas distrações de lado. Então, assim, de novo, lembrando de, por exemplo, quando eu vou atender coaches, quando eu vou atender clientes, em que eu peço para essas pessoas colocar o celular dela de lado, tirar o celular do bolso, nem deixar para vibrar,
para que ela não se disperse quando o celular vibrar no bolso dela. Não, ela colocar na mala, na mochila, colocar de lado. E naquele momento que ela está ali comigo, ela ficar extremamente concentrada no que eu estou dizendo, no que eu estou falando, naquele tempo que a gente está ali. Então, assim, é preciso, para você poder entregar um processo de coaching de qualidade, é preciso você entrar nesse estado de atenção concentrada. E para várias outras atividades profissionais, isso é muito importante. Todas as atividades que exigem criação, todas as atividades que exigem solução de problemas, você tem que colocar as distrações de lado e você tem que se concentrar no que você está fazendo. Agora, atividades de monitoramento, onde você tem que ficar de olho, onde não necessariamente você tem que estar com uma atenção super concentrada, você consegue fazer isso ao mesmo tempo em que você também executa outra coisa. Mas isso também é algo que você treina seu cérebro para conseguir suportar essa carga. Sempre vai consumir mais de você, tá? E é algo que você precisa se treinar para isso. Então, se você é uma pessoa que está numa posição profissional onde você precisa exercitar a sua concentração para mais de uma coisa ao mesmo tempo, existem técnicas, existem formas que você pode adotar para você facilitar esse seu treinamento, para você facilitar essa sua atividade, tá? Então, assim, esse é o mais importante que eu quero deixar aqui com vocês. O problema não está em ser multitarefa. O problema está em você fazer a sua atenção estar em mais de um lugar. Isso não dá, isso é contra a natureza do cérebro, e isso sempre vai prejudicar a atividade as atividades que você estiver se dedicando. Você nunca vai estar dando 100% de você. Tudo bem? Bom, mas deixa eu dar uma lida aqui rápida em alguns comentários. Exatamente, a Débora está dizendo, aquilo que é novo, não consigo fazer outras tarefas ao mesmo tempo. Foi o que eu falei. O Arnaldo me elogiando, mestre, não tem como perder o foco quando está dando as suas explicações. Tem uma habilidade que nos deixa hipnotizado. Muito obrigado, Arnaldo. Acho que é isso que também é algo que eu faço, que eu provoco, que eu estimulo para justamente conseguir de vocês aquele momento que seja mais profundo. Eu me conecto com as pessoas em profundidade. Faço isso quando eu estou dando aulas, faço isso quando eu estou dando treinamentos, faço isso quando eu estou dando palestras, faço isso quando eu estou atendendo as pessoas. Olha lá o José Mendes comentando, usando a dança de salão como exemplo, sempre, José, tudo aquilo que eu já fiz na vida, tantas atividades que eu já fiz, como eu já disse, eu gosto de ser uma pessoa multitarefa, eu sou multidisciplinar, eu gosto de ter vários conhecimentos, então eu sempre acabo ligando pontos e conectando coisas que eu já fiz a outras atividades que eu ainda faço ou que eu já não faço mais e tudo mais. Muito legal, o José comentou lá, se for pensar no exemplo da dança, ela é multitarefa. Você precisa pensar em diversas coisas e para um iniciante é bem estressante. Mas aí quando você automatiza essa tarefa, cria o hábito, acaba ficando menos estressante e mais fácil. Exatamente, José. Exatamente. Inclusive eu tenho um artigo que há muitos anos atrás eu soltei, quando eu disse que fazer dança, fazer uma atividade como dança de salão, por exemplo, pode ser a dança clássica, pode ser dança contemporânea, mas fazer uma atividade como dança de salão é extremamente estimulante para o cérebro. Por quê? Porque você vai estar usando várias partes do seu cérebro ao mesmo tempo. Você vai estar usando tanto as partes do seu córtex, quanto as partes mais internas do seu cérebro, você vai estar usando tanto a parte do seu cérebro límbico, quanto você vai estar usando o reptiliano, enfim. A dança de salão é uma atividade que acaba usando bastante o seu cérebro de uma maneira bem completa, mas com uma vantagem, de maneira prazerosa. Então, assim, você acaba oferecendo muito da sua capacidade cognitiva e você acaba sendo recompensado ao mesmo tempo com isso, com uma atividade prazerosa. Então, é uma coisa que eu já recomendava para pessoas que não trabalhavam com dança, para fazerem a dança, para melhorarem o seu potencial cognitivo também. Então, bacana. Muito bons comentários. O José também comentou lá, isso lembra mágicos
que usam truques para chamar a atenção das pessoas, enquanto na verdade eles executam o truque, a mágica. Sim, o truque de você desviar a atenção da pessoa para o que realmente está acontecendo, que é onde ele está fazendo a mágica. Excelente exemplo, esse que os mágicos usam, de você desviar a atenção, porque eles sabem que o cérebro não vai conseguir se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sensacional o teu exemplo, muito bom. Então, assim, é isso, ficou mais ou menos claro aí para todo mundo o problema que é a multitarefa, como a gente confunde ser multitarefa, na verdade, como a gente olha, pesquisas apontam que você ser multitarefa em atividades que exigem atenção te prejudica, mas que ao mesmo tempo você consegue treinar o seu cérebro para você fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, sendo que elas não sejam concorrentes na sua atenção. Né? Então, assim, isso é possível você fazer e você desenvolver. E aí, é claro, eu não podia deixar de preparar algumas dicas para você ser mais produtivo, se você tem a necessidade, se você tem interesse em ser uma pessoa que administra mais de uma coisa ao mesmo tempo, como você pode usar, como você pode fazer para você ser mais produtivo sem tanto prejuízo na entrega dos seus resultados. Então, eu separei aqui um roteiro básico para vocês fazerem isso. Primeira das coisas, utilize a matriz, né, a matriz GUT, aquela matriz que nós conversamos na live passada, que durante essa semana eu soltei artigos, soltei infográficos sobre essa matriz, que é uma matriz que te ajuda a você, das suas tarefas, você perceber quais delas são as mais prioritárias. Né? Então, assim, utilize a matriz GUT para você conseguir selecionar as prioridades da sua semana. De todas as prioridades, segundo passo, de todas as prioridades que você selecionou através da matriz, você escolhe só as 3 primeiras, né? São as 3 mais importantes. Aí o terceiro passo é você começa pelaquela atividade, dessas 3, você começa por aquela atividade que menos te agrada. Porque essa atividade que menos te agrada é aquela que vai consumir mais de você. Vai consumir mais do seu raciocínio, vai consumir mais da sua energia, vai consumir mais da sua disposição. Se você encarar ela logo, né, você tem mais chances de você conseguir executar e finalizar essa tarefa logo do que se você começar pela tarefa mais fácil. A tarefa mais fácil você vai ficar recompensado logo, mas ao mesmo tempo você já vai ter consumido uma parcela do seu tempo, da sua energia, da sua disposição, e aí talvez você fique mais indisposto para executar a tarefa que você menos gosta. Bom, a outra dica, a quarta dica, é utilize alguma técnica de gestão de tempo, e uma delas que eu utilizo, que é bastante eficiente, é a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro é uma técnica onde você estabelece que para uma atividade focada, você vai permanecer 25 minutos do cronômetro. E depois de 25 minutos, você vai tirar 5 minutos de descanso. Você vai sair daquela atenção focada em que você estava. Então você vai ficar 25 minutos super focado no que você está fazendo, fora de distrações, somente naquilo, e depois por 5 minutos você vai levantar, vai esticar as pernas, vai olhar o seu celular, vai checar seus e-mails, durante 5 minutos. Depois você volta de novo 25 minutos para aquilo. A técnica Pomodoro é uma das técnicas, existem outras também, essa é uma técnica que eu uso e ela é bastante boa. Por quê? Ela vai te ajudar a se manter focado para poder executar e progredir com alguma coisa. Mas depois, quando você fizer um intervalo, o seu cérebro vai dar uma renovada, vai dar uma descansada. E com isso, você também consegue se manter conectado sem ficar muito tempo ausente. Então, se de repente chegou uma mensagem importante, se chegou um e-mail muito importante, você consegue responder isso, né? Você consegue dar atenção para isso, se isso for urgente. A quinta recomendação é a de recompensa. Como a gente está falando que o nosso cérebro trabalha muito melhor sob recompensa, então a cada 3 tarefas que você conseguiu cumprir, você tem que se dar alguma recompensa. Então vamos supor, eu usei a matriz GUT para eu poder estabelecer quais eram as minhas prioridades dessa semana. Aí então eu comecei pelaquela atividade que eu menos gostava, comecei com mais disposição, comecei com mais energia, comecei com o cérebro descansado para isso, fui fazendo as tarefas, utilizei a técnica Pomodoro para poder fazer uma gestão do tempo e do meu foco nessas tarefas, e vamos supor que eu consegui concluir essas 3 tarefas minhas.
o que eu vou fazer? Eu vou criar um momento de recompensa para mim que é maior do que os 5 minutos de descanso. Então aí eu vou assistir algum filme, eu vou passear num parque, eu vou me dar um almoço de comemoração, um jantar de comemoração, eu vou me dar alguma atividade prazerosa que seja uma recompensa, um reconhecimento por eu ter conseguido cumprir essas 3 atividades prioritárias. Cada vez que você fizer isso, de novo, você vai estar mostrando para você mesmo e para o seu cérebro que não é tão difícil assim, que vale a pena, né? Você vai estar comemorando as suas realizações. E de novo, caso você consiga, antes, sei lá, do seu prazo de 1 semana, concluir as suas 3 tarefas, depois que você já deu uma recompensa para você mesmo, de passear, ir no cinema, alguma coisa assim, seleciona mais uma tarefa daquela sua matriz, lá daquela sua lista de prioridades, para você ainda executar durante essa semana. Só não caia na tentação de você tentar, já que eu consegui resolver muito rápido essas 3 primeiras urgências da minha semana, sei lá, em 2 dias, então eu também vou tentar manter esse mesmo ritmo para o restante da semana. Cuidado, porque aí também tem um erro de estratégia, que é o seguinte: você começa a semana descansado, e essas 3 tarefas já consumiram um pouco da sua disposição, da sua energia. Você continuar mantendo esse mesmo ritmo pode ser forçar demais o seu cérebro. De repente você até se acostuma, você consegue. De novo, tudo é uma questão de prática e de treino. Você consegue se tornar mais produtivo. A gente tem artigos, a gente da MK Performance, a gente tem cursos, a gente tem artigos, a gente tem aulas, a gente tem treinamentos onde a gente fala bastante disso, de como a gente pode se tornar mais produtivo. Mas isso não é do dia para a noite. Isso não é de repente. Existem técnicas que vão te ajudar a você conseguir administrar mais de uma coisa ao mesmo tempo e a você desenvolver os seus pontos fortes. Mas realmente atingir a excelência, atingir a alta performance, você vai conseguir com treino, com o tempo. Tudo bem? Então essas são as dicas que eu gostaria de deixar aí para vocês que, como eu, gostam de ser multitarefa, gostam de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E essas são as recomendações. Não execute nada que precise muito da sua atenção e da sua concentração, mas ao mesmo tempo com outra coisa, né? E quando você quiser fazer mais de alguma coisa ao mesmo tempo, sempre saiba que uma dessas tarefas tem de ser automática. Tem que ser uma tarefa que para você já está no automático, para ser alguma coisa que relaxe ao mesmo tempo que você sinta que você também está produzindo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Olá, Alan, boa, muito obrigado, Alan. Bia, olá, Bia, tudo bem? Aqui no Insta. Olá, o José Mendes, reduzir o tempo das lives. José, eu já falei que a gente tá chegando aí nos 50 minutos e eu já vou parar. Eu quero muito deixar as lives com 40, 45 minutos, mas é que nem eu já expliquei. Eu fico entusiasmado com o assunto e eu vou falando, eu acabo estendendo mais tempo. Mas é isso. Já vou então, de novo, também acho que sobre essa live também eu vou preparar algum material para depois disponibilizar nos nossos websites, também jogar aqui de repente nas minhas redes sociais. Mas é isso. Conversamos nessa live sobre multitarefa. Eu espero que tenha sido bastante útil as informações aqui que eu trouxe para vocês. Multitarefa pode ser prejudicial se você não souber usar isso a seu favor. Ou então se você tentar imitar uma atividade multitarefa de uma outra pessoa que já está muito bem condicionada para fazer isso. Então assim, você consegue desenvolver a multitarefa e ela pode ser útil, mas sempre quando precisar muito da sua atenção, saiba que o seu cérebro não vai conseguir se dedicar 100% se você não se focar absolutamente para aquilo. Tudo bem? Então é isso. E aí também tendo em vista também as suas condições físicas, você sabe que de repente haverá dias em que você não vai estar conseguindo entregar o máximo da sua atenção. Isso pode também ser por causa de algum desgaste físico durante o seu dia, uma noite mal dormida ou alguma coisa do tipo. É isso. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí para vocês. Se esse vídeo também foi bom aí, por favor, compartilhe aí com os amigos. E eu vou ficando então por aqui.
nessa nossa live. Desejo aí para todos vocês um ótimo feriado, né, de 15 de novembro. Espero que para quem puder descansar nesse feriado aí, tente não ser multitarefa, até na diversão, né? Aquelas pessoas que tentam se divertir com várias coisas ao mesmo tempo. Tente relaxar, tente deixar o seu cérebro devagar um pouco também, para você ter mais disposição aí para os outros dias. Para quem não for descansar, para quem for trabalhar também, desejo uma ótima quinta-feira de feriado, de trabalho, que seja bastante produtivo para vocês. E estou à disposição aí para a gente conversar mais coisas também. Vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a todos aí. Muito obrigado. Boa noite aí a todos. Tchau, gente. Tchau.